noite. Bem-vindos. Bem-vindos ao nosso quadro Por Trás das Festas. Sejam bem-vindos todos. Vamos ver quem tá chegando por aqui. Oi, Laura. Tudo bem? Oi, Mônica. Tudo bem? Maria. Oi, Rafa. Oi, Bruna. Rafa já chegou. Oi, Mari. Oi, Marília, Fátima. Tudo bem com vocês? Vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar, que a gente está avisando nos grupos que estamos ao vivo. Já vamos começar. Gente, hoje a gente está estreando um quadro novo de lives aqui no Instagram. Tô bem feliz. Oi, Paloma, tudo bem? Que bom que você já tá aí. Oi, Carmen. Oi, Gil, boa noite. Então hoje a gente está inaugurando um quadro novo aqui no Instagram. Toda segunda-feira, live aqui no Instagram com o tema Por Trás das Festas. E o intuito dessa live de hoje é trazer para vocês cases de sucesso no mundo das festas. Por que que eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês? Muitas vezes a gente acaba sendo bombardeados por mensagens negativas, por histórias ruins, pessoas que não estão tendo resultado no mercado de festas, e a gente acaba se deixando influenciar muito fácil por essas mensagens desanimadoras, né? E eu escuto tantas mensagens boas, eu recebo tantas mensagens boas, tantas histórias incríveis de pessoas que sobem os degrauzinhos, né, dentro da profissão, tantos alunos que compartilham comigo as conquistas. E isso me faz tão bem, né, saber dessas histórias, escutar isso. Isso é importante para mim porque me motiva também, né? Me motiva a estar aqui dividindo conteúdo com vocês, compartilhando o meu conhecimento. Então eu pensei assim, se é importante para mim, se faz bem para mim ver essas histórias, se me motiva a melhorar dentro do meu trabalho, para as outras pessoas que estão no mercado, que talvez estão desmotivadas, também vai funcionar dessa forma. Então esse vai ser um quadro de lives que a gente vai fazer toda a segunda-feira e vai ser lives com convidados. A gente vai ter 3 convidados. Então eu vou conversar 15 minutos com cada um deles, para que eles dividam aqui junto comigo essas histórias de sucesso, tá? Então vocês já guardem na agenda de vocês que toda segunda-feira às 20 horas, se você estiver precisando aí dessa pílula de boas mensagens, de motivação, você vai encontrar aqui também. E então no episódio de hoje eu vou conversar com 3 alunos separadamente. São alunos do curso de balões orgânicos, do curso de painel criativo, e são alunos que estão cada um em uma etapa diferente. Ali tem pessoas que estão iniciando, tem pessoas que estão fora do país, tem pessoas que estão há mais tempo no mercado, e todos eles tendo resultados muito legais, né? Então o intuito dessa live é mostrar que dentro das nossas conquistas, né, conforme você vai caminhando aí dentro da sua profissão, conforme você vai crescendo, são degraus, e a gente tem que saber honrar, valorizar cada um desses, e eu fico muito feliz com todos os resultados de alunos, enfim. Então a gente vai estar conversando muito sobre isso. E olha só, são pessoas com histórias diferentes, né, cada um com histórias diferentes, mas que muitas vezes a gente vê que as dificuldades, elas coincidem. E se eles vivem essas dificuldades, às vezes é a dificuldade que você que está aí do outro lado também está vivendo, tá? Então, tenho certeza que vai acontecer aí vários insights para vocês. Então, vai ser muito, muito valioso também. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Ó, a Kari falou: oi, Dani, boa noite, esse conteúdo é muito necessário, eu mesma ouço muitas coisas que me desmotivam, chego a me calar ou deixo de ousar coisas da qual vejo e sinto que vai ser inovador por esses comentários. Exatamente, né? Então, a gente se cercar de mensagens positivas faz toda a diferença, né? A gente saber que existem possibilidades, que existem muitas oportunidades, faz toda a diferença, né?
Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, porque eu já vou começar a chamar os meus convidados, porque a gente não vai se estender, tá? Então, como eu falei, convidados cada um com as suas histórias, mas com dificuldades muito similares. E a primeira pessoa que eu vou chamar para conversar aqui vai ser um aluno, o Rafa. O aluno Rafael, ele tá em Toronto, no Canadá, mas ele é brasileiro, ele é de Salvador e ele é formado em administração, com especialização em marketing, em economia, desculpa. E o Rafa, ele teve uma loja, ele contou pra mim que ele teve loja de roupa aqui no Brasil, depois ele vendeu tudo, foi embora pro Canadá, já está há 9 anos lá no Canadá e ele está trabalhando com festas há 1 ano e meio. Ele foi meu aluno do curso de balões e depois no curso de painel. Vou compartilhar aqui uma foto do trabalho dele, para vocês conhecerem um pouquinho antes de eu chamar ele, porque depois que eu chamar ele eu não consigo compartilhar mais. Deixa eu ver aqui que tá tudo bagunçado, meus slides. Aqui, esse é um trabalho do Rafa. Eu lembro que esse aí foi um dos primeiros trabalhos que ele fez dentro do curso de balão. E o Rafa tem uma história muito legal, ele vai contar aqui pra gente, mas os resultados que ele está tendo lá, né, onde no trabalho dele é muito expressivo, né, e ele poder compartilhar isso aqui é muito legal também. Deixa eu trocar aqui o slide só pra mostrar mais uma foto dele. Ai, não sei por que meus slides ficaram todos bagunçados hoje. Aqui, ó. Esse aqui também é um trabalho do Rafa. Muito legal. O Rafa é muito animado. Vou chamar ele aqui. Deixa eu ver se o Rafa já tá por aqui. Eu vi que ele tinha entrado. Acho que tem mais uma foto dele aqui pra mostrar. Peraí. Aqui, mais um trabalho do Rafa lá no Canadá. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu tirar a imagem. Parar de compartilhar. Pra eu já chamar o Rafa aqui. Rafa, vou te chamar. Vamos ver se ele tá por aqui. Vou desativar os comentários de vocês, porque senão vai ficar bem na frente do rosto do Rafa, tá? Oi, Rafa, bem-vindo! Olá, Dani, tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Maravilha. Rafa, seja bem-vindo. Muito obrigada por você ter aceitado o convite para estar aqui conversando, dividindo um pouquinho da sua experiência aí, né, com as festas aí no Canadá. Eu escolhi você para estar aqui inaugurando, né, hoje esse quadro, porque você é um aluno que sempre está ativo dentro dos grupos de alunos, sempre muito animado, então contagiando as demais alunas, né? E isso é o que eu quero trazer para esse momento, para esse quadro. Então, fiquei muito feliz de você ter topado, quero agradecer mais uma vez. E vou deixar você se apresentar um pouquinho para o pessoal. Já dei uma prévia aqui, né? Mas você pode falar como que as festas entraram na sua vida aí no Canadá. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, e dizer que você é hoje a maior referência de festas no Brasil e eu sou super fã, né, de você. Eu brinco lá no grupo que no dia que eu te conhecer vou levar aquelas cartas quilométricas que os adolescentes faziam antigamente, né, para ilustrar o tanto que eu sou fã, né, do seu trabalho, não só do seu trabalho, né, mas da forma como você conduz, né, as coisas, né? E indo lá para o meu histórico, como você falou, eu estou aqui há 9 anos, né, no Canadá e já trabalhei de tudo aqui e eu comecei a fazer festa, né, para os amigos e foi aí que eu descobri o meu talento e com a pandemia, quando a gente, né, ficou com tempo livre, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu gosto muito de festa, ou seja, eu me descobri nessa área, né? Foi um talento que eu descobri. Você contou e para mim que você morava numa república, né, com mais amigos isso, e que você fazia as festas deles. Exatamente, a República era uma canadense que era tipo uma mãe pra gente, era uma casa bem grande com os 9 quartos, e aí foi chegando os amigos, e a maioria eram brasileiros, e aí a gente dividia as comissões, né? Alguém fazia comida, um grupo fazia comida, e eu sempre ficava com
a parte da decoração. Eram Mas era festas que vocês faziam para isso. vocês, aniversários de vocês. Como a casa tinha muita gente, aí a gente fazia. Tinha sempre festa, né? Era praticamente quase todos os meses tinha festa. Foi bom que eu comecei a praticar. E era assim, mas era coisa assim, de última hora, com um recurso muito pequeno, porque era todo mundo estudante, tinha acabado de chegar aqui no Canadá, né? E aí, engraçado que os amigos começaram, não, você tem talento para isso. Queriam vender meu serviço antes, né, de eu ter estrutura ou conhecimento sobre. E aí isso foi um incentivo. Eu comecei a pesquisar, a me empolgar com o assunto. E aí na pandemia, né, que eu estava com tempo livre, eu comecei a planejar. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria abrir uma casa de locação, porque seria algo prático, pequeno, né, não exigia muita estrutura, né? Só que aí eu me empolgo muito fácil, né? E eu percebi que eu mandava os kits para os clientes, eles não sabiam coisas pequenas, né? Organizar a boleira na mesa, né? Fazer a combinação de cores. Eu falei, eu posso ser decorador, né? Assim eu posso, né? E aí eu fui, né? Eu fui fazendo as decorações, comecei a fazer, porque eu me jogo muito nas coisas. Isso é uma grande diferença, né? Você tem que se jogar nas coisas. Você tem que se arriscar, né? E foram muitos desafios, muitos perrengues, né? E aí eu comecei as pessoas começaram a elogiar muito o meu trabalho, mas eu comecei a perceber uma dificuldade, né? Eu comecei a perceber uma dificuldade de aumentar o preço, porque eu comecei com um preço baixo, né, que é uma estratégia de penetração do mercado, mas quando eu vi que passou aquele período de introdução e eu não conseguia ter essa movimentação de preço para poder ter uma margem que desse, né, uma certa sustentabilidade. Que valesse a pena, né? Que valesse a pena. Resumindo, que valesse a pena. E aí eu percebi que falta alguma coisa aí. E eu sempre transformo, né, esse incômodo em algo bom. Eu transformo o incômodo em uma alavanca para agir. Sempre foi assim, né? E aí eu comecei a procurar coisas na internet. E aí foi aí que eu conheci o seu trabalho através de uma live. Mas eu confesso que eu era muito preconceituoso com cursos online, porque eu acho que foi um boom na pandemia. Surgiu um boom de cursos online, que as pessoas começaram a fazer curso de qualquer coisa, né, a cobrar muito, sem muito embasamento teórico. E aí eu assisto a sua live surpreso, porque eu já fazia balão e eu achava que eu fazia um balão bom, entendeu? Bonito. E aí eu chego lá no seu curso e encontro aquele conceito todo dos princípios de design. Eu falo, meu Deus. Nessa live que você viu foi antes de você entrar no curso. Isso. E ali na live eu mostrei que tinha muito para se aprofundar, né? Que a gente não podia ficar no raso, que existe toda uma ciência, né, dentro da beleza ali dos balões. Foi aí que eu te peguei. Foi aí que você me pegou. Então, mas não é só isso. Aí quando você chega no curso, você tem outra surpresa, porque é uma faculdade. Eu confesso que até hoje tem coisinhas que eu ainda não consegui dar conta, porque é muita coisa. É muita coisa. São muitas etapas, né? São muitos passinhos. E a gente vai implementando o que precisa primeiro e ao longo do tempo a gente vai melhorando. Isso, exatamente. E é um conteúdo riquíssimo, riquíssimo. E vocês passam com uma didática assim, maravilhosa. Então, assim, a partir desse curso, quebrou aquele meu preconceito, né? E aí eu comecei a falar, não, o caminho é esse, né? O caminho... Rafa, ficou mudo. Travou. Entrou a ligação. Então, o conhecimento... Eu não conheço nada mais revolucionário do que o conhecimento. Ainda mais quando o conhecimento vem dessa forma, né? Dessa forma que vocês fazem, né? Com muito conteúdo, né? Da forma que vocês passam. Então, a partir daí, eu falei, não, o caminho é esse. E a decoração não é só intuição, não é só, né, gosto. A decoração é ciência. Para cada coisinha é ciência.
E aí eu me matriculei no seu curso de painéis criativos e aí foi um outro divisor de águas, assim, foi um outro degrau, assim, muito alto que eu subi na minha carreira, porque aí eu comecei a perceber o seguinte, agora só depende de mim. Ela já me deu Foi um todas, complemento. um complemento. Agora eu posso fazer, pode vir qualquer festa que eu consigo fazer. Só depende da gente agora. Né? Depois que você tem acesso a todas essas ferramentas, juntando os dois cursos, você tem acesso a mais completas ferramentas que existem no mercado. Né? E tudo, vocês ensinam tudo de uma forma muito bacana. Então, isso me deu uma ferramenta e me deu muita segurança. Né? Me deu muita segurança. Como que foi quando você começou a modificar o seu trabalho? Qual foi assim o resultado ali mais imediato que você começou a perceber? As pessoas notando, as pessoas diferentes te procurando? Eu até brinco. Porque aí quando eu comecei a fazer o curso, aí você falava muito lá que não, quando você se posiciona, né, você começa a atrair, né, o mercado. Eu também tenho esse conhecimento de marketing, eu sei que é mais ou menos assim, mas como eu já tinha tentado de tudo lá, eu achava que tinha tentado de tudo lá, com meus painéis redondinhos, sublimados, eu falei assim, não tem mercado, aqui no Canadá não tem mercado. E de repente eu comecei a fazer, né, esses painéis cenográficos e começaram a surgir clientes, eu digo que começaram a surgir clientes de Nárnia, assim, de nada, sabe, do nada. Começaram a surgir clientes, eu falei, meu Deus, onde estavam esses clientes, né? E os próprios clientes que compravam comigo, eles começaram a pagar mais caro pela festa, né, mais elaborada, né? Eu falei, isso foi agregando valor de uma forma, para você ter ideia, né? Se a gente comparar uma festa que eu fazia no início, hoje eu consigo. Tem festas que eu cobro 10 vezes mais. Então, assim, uma alavancagem que A você não vai ver. dificuldade que você tinha, né? Que você tinha de vender, você falou assim, eu queria subir meu preço, mas eu não conseguia. Não conseguia. Aí você falou assim, essa dificuldade que às vezes faz a pessoa desmotivar e sair do mercado, Isso. desistir. Para você não, para você foi uma alavanca. Não, Isso, eu exatamente. vou ver o que eu posso fazer, o que depende de mim, né, para eu melhorar isso aqui. Se existe uma pessoa no mundo que é capaz de fazer, você é capaz, entendeu? Então eu acredito nisso. Então eu não desisto fácil assim das coisas. Claro que eu fico tinha momentos que eu ficava muito desanimado, mas aquele mas tipo assim, nunca desistir não faz parte do meu vocabulário. E aí a partir do curso, né, de painéis. Tem uma coisa interessante também que eu falei. O meu primeiro painel de cenográfico foi a patisserie. A gente fez tudo lindo, maravilhoso. No dia da festa, faltando 30 minutos para a festa, eu tombei no painel. Desmontou, caiu no chão. Foi aqui. Não foi porque eu te ensinei errado, foi porque você não tinha feito o que Exatamente. tinha que fazer. Isso, O que aconteceu foi não colocou o peso, não tinha levado areia e eu tinha pedido para a funcionária comprar o arroz. É engraçado que eu não achei a areia, a gente usou o arroz porque era o que tinha próximo no mercado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente tivesse comprado esse painel de alguém, né, ou alugado ou qualquer coisa, a gente jamais ia conseguir reverter essa situação. Porque se vocês entrarem lá no meu Instagram e ver lá o painel de patisserie, ele tem muitos detalhes. Aquilo tudo soltou. Mas como a gente tinha ferramenta e a gente sabia fazer, a gente só... como tinha sido feito, né? A gente entregou a festa atrasada, mas foi tipo assim, 40 minutos atrasado. Isso é nada para o tamanho da tragédia, né? Então até isso, né? O conhecimento te dá essa segurança, né? Porque eventos é isso, gente. Eventos você tem que estar preparado para tudo, né? E até assim, no dia mesmo, no momento da montagem mesmo, que você está ali, né? Exposto e as pessoas, todo mundo quer se meter, porque todo mundo acha que sabe decorar. Não, as pessoas realmente têm bom gosto e tudo, mas decorar é ciência.
e as pessoas, e quando você tem um conhecimento, você tem aquela segurança, né, de persuadir, né, de se posicionar, né, e de explicar por que as coisas são assim, né? Então, por isso que o conhecimento não tem outro caminho, né? É o caminho do conhecimento, né? Se você quer se A gente se posicionar, empodera, né? A se gente impor- tem segurança de argumentar, né, com o cliente quando ele pede pra gente fazer às vezes alguma coisa que não é o que você quer fazer. Se você tem esse conhecimento para se posicionar, você consegue se sair dessas situações. O cliente começa a te ver como uma autoridade, né? Acredito que hoje você, pela quantidade de festas que você faz, né, você já é bem conhecido aí também, já é visto como uma autoridade nas festas. é, hoje é, as pessoas me veem muito como referência hoje, né? Inclusive as colegas de trabalho. Para você ter ideia, eu tenho um depósito, né, onde eu guardo minhas coisas, e hoje, depois que eu fui para lá, já tem mais de 2 decoradoras. A gente se interage muito, a gente troca muita informação, e a gente está transformando aquele depósito meio que o hub da decoração, né? O tanto que isso como esse conhecimento influencia as pessoas, né? E Uhum. eu vejo as colegas que estão bem querendo fazer os painéis, né, fazendo as árvores, as coisas, que é muito bom, né? Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem que abrir o mercado para caber as outras pessoas, não é isso? E hoje eu estou com uma demanda imensa, eu não estou dando conta, né, de tanto de tanta procura, né, graças a todo esse conhecimento. E por isso que eu falo com tanta emoção quando eu falo de vocês, desse curso, porque isso mudou a minha vida, revolucionou a minha vida. Tem uma coisa, né? Eu Eu não ia vou te poder... perguntar É, só porque você é, tinha falado, antes de você falar, que você tinha falado do valor, né? Que as suas festas hoje valem, você fecha festas 10 vezes mais caras do que você fechava antes. E você comentou isso esses dias dentro do é, grupo de alunos, né? Você falou, vou falar isso para motivar vocês, é. né? Você falou, antes as minhas festas mais caras eram de, sei lá, $800. Isso, Hoje eu tô fechando festa de 10 mil 10 dólares. mil, é. Como que é isso para você, assim? Pensar que há um ano e meio atrás, né, não estava conseguindo aumentar o valor das suas festas. Como que você vê isso hoje? O quanto que isso é impactante na sua vida mesmo? Não só o aprendizado, eu falo assim, a gente melhora o nosso trabalho, a gente atrai as pessoas, a gente começa a ganhar mais, mas como que isso impacta na sua vida, né? Você, Rafael, o que que isso te traz a mais de orgulho, de dinheiro, de possibilidades que você tenha mais agora? Quando eu olho assim para todo o meu histórico, eu sinto um orgulho, eu falo assim, meu Deus, vale a pena, tipo assim, porque é muito trabalhoso, né? O caminho é complicado. Eu digo que empreender com festa, você empreender 2 vezes, né? Porque além de ter todos os problemas de uma pequena empresa, né, festas, você tem que lidar com o imprevisto o tempo todo, né? Você tem que estar sempre inovando. Então, por isso que é importante você ter o método criativo e tudo isso. Mas aí quando eu vejo essa alavancagem, né, toda, eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei, né, que eu poderia um dia cobrar 10 mil dólares numa festa, né? E, e parece que cada vez que você sobe um degrau, tipo assim, você não volta mais, Não. porque já tá, né, que já tá aparecendo. Esses dias me apareceu uma canadense para fazer um casamento ano que vem, que ela quer, tipo assim, vai ser muito maior que isso aí. É os 50 mil dólares o que ela quer. Entendeu? Mas a E gente é uma nunca. coisa que você nem Eu imaginava, nem talvez, né? imaginava. Não, eu nem imaginava fazer casamento, né? Então, mas assim, tá tudo interligado, porque uma coisa vai puxando outra, né? E você vai Sim. ganhando confiança e você vai crescendo, né? Isso é muito bacana. Isso sou muito grato a vocês por Ah, conta disso, tá? muito legal, Rafa. A gente tem que, infelizmente, tipo, não dá pra gente conversar mais. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente marca uma outra live, porque eu sei que você tem muita história boa É. aí para contar. Quero agradecer de novo o seu convite, você ter aceitado o convite. Adoro quando você comenta lá dentro dos grupos, que você compartilha seu trabalho com a gente. Continue, por favor, porque também motiva todo mundo. E o Rafa, ele é muito divertido. E conte sempre com a gente, Rafa. Eu quero deixar um espaço agora para você deixar uma mensagem aí para o Eu pessoal. vou deixar uma mensagem para vocês. Ó, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que tudo na vida
é difícil. E graças a Deus que trabalhar com decoração de festa seja difícil, porque cria barreiras à entrada, né? Se você consegue superar tudo isso, você vai estar em uma posição ali muito diferenciada, né? E eu acredito que relacionamentos difíceis fortalecem o coração. Exercícios difíceis fortalecem o corpo. E tudo isso junto, minha gente, fortalece a alma. E a sabedoria vem da alma. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E eu queria agradecer demais o convite. Adorei participar dessa live com você. Muito obrigado, Dani. Eu sou super seu fã. Serei Obrigada, eternamente Rafa. grato por todo esse conhecimento. Eu fico muito feliz, de verdade. Continue sempre compartilhando com a gente aí seus resultados, que a gente fica aqui torcendo e vibrando. Tá bom? Beijo. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Você consegue sair, clicar no xizinho? Sim, Acho que eu tenho medo de tirar e derrubar a live. Vou sair. Foi, muito legal, né? O bate-papo com o Rafa. Agora eu vou chamar a Mari. A história da Mari é muito legal, porque a Mari, ela é um bebezinho ainda nas festas. Ela está bem no início e ela vai contar um pouquinho o que ela fez, né? Como que está sendo para ela esse início. E a Mari, ela é de Niterói, ela é mãe do Heitor. A Mari, ela era maquiadora. Ela falou para mim que ela gostava muito de festas antes de trabalhar com as festas. E ela fez ela não decorou o primeiro aninho do Heitor, mas houve uma festa. E depois da festa do Heitor, ela falou assim: eu quero fazer as decorações do Heitor. Aí ela fez o batizado do Heitor. E assim ela resolveu que ela ia entrar no mercado de festas. Deixa eu ver se a Mari tá por aqui, que eu vou chamar ela. Mari, deixa eu ver se você tá por aí. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Dani. Tô até nervosa aqui, meu Deus do céu, fazendo uma live com a Dani. Fica tranquila que estamos em casa, um bate-papo gostoso. Mari, bem-vinda aqui. Obrigada por você ter aceitado o convite para conversar com a gente. Eu falei que a Mari, ela é um bebezinho no mercado de festas, porque você começou em agosto, né, Mari? E é muito legal, assim, poder trazer pessoas que estão iniciando, mas que estão iniciando com gás e com resultado, né? Porque eu não sei se você estava no começo da live, mas eu falei que o intuito desse quadro aqui é a gente trazer essa motivação para as pessoas, mostrar que tem um caminho bom, né? Porque às vezes a gente é tão bombardeado de mensagens ruins, desanimadoras, né? E a gente poder trazer essa mensagem, trazer esse outro lado, que às vezes tem pessoas que não têm a oportunidade de conviver com pessoas que estão se dando bem no mercado de festas, né? Então, eu acho que é bem importante. Mari, falei aqui de você, que você começou fazendo o batizado do Heitor. Eu acabei não mostrando a sua foto. A hora que você sair, eu vou... Gente, me lembrem, eu vou postar as fotos do trabalho da Mari, que era para eu ter mostrado no intervalo. Mas, Mari, fala aí um pouquinho de como você entrou no mercado de festas. Então, primeiro, obrigada, Dani, pelo convite, pela lembrança. Eu sou muito sua fã. Eu, sim, no escuro, sabe? Cego, perdido em tiroteio total. Eu tinha zero noção de balão, de painel, zero, zero, zero. Mas eu sempre gostei. Eu sempre fui aquela pessoa que, tipo, vamos fazer um bolinho? Vamos fazer uma decoraçãozinha? Vamos fazer uma coisinha pequena? Eu sempre empurrava festa para todo mundo da família. Mesmo quem não gostava, eu era obrigada a fazer a festa. E assim, eu sempre gostei. Eu sou escorpião, né? Então, assim, a pessoa é festeira. Mas depois do primeiro ano, eu falo assim, depois que a gente vira mãe, a gente vira decoradora, né? Porque não tem jeito. Quando o filho nasce, é mêsversário, é aniversário, tudo a gente é motivo para comemorar. Então, assim, o primeiro aninho do Heitor, eu fiz assim com 1 ano de antecedência. Eu fechei assim, caraca, eu preciso fazer a festa, ainda mais depois de tudo que a gente passou com ele e tudo mais.
Só que aí eu percebi, eu falei, caraca, eu quero fazer isso virar minha profissão, né? Eu sempre gostei. Aí eu até falava com meu marido, eu falava assim, amor, é a profissão ideal. Eu gosto de festa, gosto de gastar dinheiro e gastar dinheiro dos outros e fazer a festa. E ganhar dinheiro ainda. É o emprego ganhar dinheiro ainda. É o emprego dos sonhos. Aí comprei aquele trio, né? Aquele painel circular com os 3 cilindros e falei, vou fazer o batizado do meu filho. Gente, que derrota. Qual foi a O balão, dificuldade que meu você Deus. teve aí nesse primeiro momento, né? Que foi a sua primeira iniciativa aí nas festas? Olha, sinceramente, a primeira dificuldade foram todas, assim, porque a pessoa não sabia inflar um balão, não sabia nem que o termo correto era inflar. E aí, depois que eu comecei a pensar no batizado do Heitor, do nada surgiu um patrocinado seu do workshop de balões orgânicos, acho que do Pinterest, aquele top do top. Falei, gente. Porque você já tinha feito você já tinha feito batizado, já tinha workshop. feito os balões, teve dificuldade, não ficou do jeito que você queria. Muita. Ficou assim, tipo, só derrota, gente, só derrota. Eu falei, gente, não é possível, eu vejo os trabalhos tão bonitos e eu não deu, eu enchi na boca. E daí você viu Foi, assim, ali caos. uma oportunidade Foi um de caos. você melhorar o que você já gostava de fazer. Exatamente. Eu falei, gente, um workshop gratuito. Aí eu entrei na sua página, né? Porque assim, eu não tinha conhecimento de decoração, de nada disso, de profissionais que trabalhassem com isso. Eu era maquiadora, não tinha nada a ver assim com. Não tava no mundo inserido do mundo da festa, né? Mas de uma outra parte. Aí eu falei, gente, eu quero isso, eu quero aprender a fazer isso. E aí, quando lançou o workshop, eu falei, não, se é para começar, eu vou começar direito. Então, assim, o conhecimento foi o que a Rafa falou, conhecimento nunca é demais. Então, assim, se eu já vou investir tempo, se eu já vou investir tudo, dinheiro, qualquer outra coisa que fosse, eu vou fazer direito. E aí eu falei, não, depois desse workshop que eu vi que eu não sabia que nada, gente. Eu não sabia que tinha polegada de balão, não sabia que tinha que amarrar com nylon, eu não sabia nada. Aí eu falei assim, gente, não, é isso que eu quero. Eu sei que eu vou trazer segurança para as minhas clientes também ao me profissionalizar, ao fazer um trabalho bem feito, né? Cara, e eu desde lembro, o primeiro Mário, eu lembro de você, momento, eu lembro perfeitamente de você, eu dando as aulas, que a gente fazia as aulas ao vivo no Zoom, e você várias vezes, acho que quase em todas as aulas, você estava dirigindo e você estava assistindo, né? Acho que você estava levando seu filho, né, em algum lugar, e você sempre dentro do carro. Então, isso mostra, e eu falo assim, esses dias eu tava dando uma aula também, agora na turma 9, e tinha uma aluna que estava assistindo dentro do ônibus. E ela falou assim, ai, Dani, desculpa que eu estava no ônibus. Eu falei assim, não, eu honro muito isso, eu valorizo muito isso, porque isso mostra a sede de conhecimento que vocês têm, a vontade, né? O quanto é valorizado ali aquele aprendizado, a vontade mesmo de estar assistindo aquela aula. E eu lembro muito bem de você ali. E daí você passou pelo curso, você começou a fazer seus balões, como que foi? Então, aí eu comecei a fazer, assim, fui pegando festa da família, né? Chá de bebê de um priminho, aniversário de uma amiga. E fui começando a divulgar, assim. Na verdade, eu até preciso divulgar mais no Instagram, né? Eu não tenho esse tempo, muito tempo para me dedicar ao Instagram. Mas, assim, o boca a boca, eu acho que sempre é a melhor propaganda, né? Porque a pessoa vê um trabalho bem feito, aí indica. Aí a outra já indica de novo. E começou assim. Aí, assim, aqui em Niterói tem muito Pegmonte. Muito Pegmonte. E eu não queria trabalhar com isso, eu queria ser diferente, né? Então, o que as pessoas estavam fazendo? Vou contratar o balão da Mariana. Nossa, eu já fiz tanto arco de balão, assim. Só o balão também, sabe? Ah, eu quero o balão Pegmonte. Aí eu já deixo tudo preparadinho, porque a cliente sabe que o balão não vai estourar, que vai durar mês, assim, se bobear um mês inteiro, ele bonitinho, todo lindo. Então, assim, foi um boom, sabe? E depois
veio o curso de painel também, aí eu vi, gente, eu não quero trabalhar com sublimação, painel criativo é vida. E aí a gente já vai pensando, nossa, eu fico louca, eu quero fazer 1000 cursos, eu quero a Dani na minha casa, na minha vida. A pessoa já sonhar. Assim, é incrível, porque é um trabalho que é diferente, sabe? As pessoas, quando vêm me procurar hoje, elas vêm me procurar pelo diferencial, né? Pela customização, pela personalização. Elas não... Hoje, mesmo eu tendo começado agora, eu tenho 6 meses de profissão, as pessoas não me procuram pelo meu valor. Elas me procuram pelo meu trabalho, pelo amor que eu coloco nas festas, entendeu? E eu sempre coloco coisa a mais. Não tem jeito. Eu não consigo ficar naquilo ali. Você não sentiu essa orçamento. dificuldade de valor? Tipo, colocou o valor que eu sei que você consegue cobrar bem pelo seu trabalho, que você já comentou lá dentro do grupo, até animando as colegas também, tudo. E você consegue cobrar bem, você entrou agora, né? Tá cobrando legal e não sentiu essa dificuldade de vender o seu trabalho. Então, sim, o fato de você ter profissionalizado, tá entregando um trabalho de qualidade, isso por si só já te dá uma vantagem no mercado. Tá. Sim, e assim, eu acho que quando você entra num mercado, isso seja de qualquer profissão, tá? Pode ser gari. Se você não fizer bem feito, se você não varrer uma rua bem feita, a pessoa não vai te contratar. Então, assim, a gente tem que saber que a gente também precisa se valorizar. Não é porque fulano de tal cobra R$ 190 num mini arco de balão que eu tenho que cobrar isso, porque eu sei o quão difícil foi ir até o local. Às vezes nem sempre a gente consegue balão perto. Então a gente tem que contatar fornecedor. A gente sabe o quanto a gente gasta, aí a mão de obra, o dedo, a ponta do dedo, que fica lá dormente depois de fazer horas e horas um arco. Então, assim, a gente tem que se valorizar, sabe? E às vezes eu ficava pensando, gente, mas eu cobro bem mais caro do que as pessoas, sabe? Será que eu tô cobrando caro demais? Será que tá certo isso? Mas ao mesmo tempo, fico, não, é muito trabalho que a gente faz, assim, é muito esforço que a gente coloca, é muito suor, literalmente, que a gente coloca. Então, assim, a gente tem que se valorizar. Então, às vezes é até engraçado, as meninas lá no grupo, né? Nossa, mas você cobrou isso tudo. Eu falei, gente, se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar, entendeu? E eu sei que eu tenho a capacidade hoje de fazer um trabalho bem feito por conta dos seus cursos, entendeu? Então, eu preciso me valorizar. Como que tá a sua agenda hoje? Graças a Deus, tá, assim, bombando. Eu não pego mais festa por conta do meu filho mesmo, até porque ele tem, assim, as necessidades dele e tudo mais. E eu não posso também deixar essa parte de lado, mas assim, hoje, em média, eu tenho de 5 a 7 festas por mês. E as pessoas não fecham o meu menor pacote, é sempre o médio para cima. Então, assim, eu consigo ter um lucro bem legal, sabe? É bastante trabalhoso. Às vezes eu fico, tipo, 4 horas, 5 horas fazendo uma produção de festa, principalmente quando tem muito balão. Mas, gente, a recompensa de ver a festa pronta e a cliente virar para você e falar, Mari, tô apaixonada. Gente, não tem preço que pague, assim. Eu dá vontade de chorar toda vez que eu você consegue fazer tudo isso estando ali do lado do seu isso. filho também. Tem isso, né? Essa liberdade que você tem de estar ali com ele. Porque eu falo assim, trabalhar com festa dá bastante trabalho. A gente trabalha em casa, mas a gente fica muito ocupada. Mas o fato de você estar ali, né? Hoje meu filho tá dodóizinho, posso estar ali perto dele. Tô aqui trabalhando, mas estou olhando. Essa certa liberdade que a gente tem é muito bom, né? Sim, essa autonomia, né? E eu boto ele para ajudar também. De vez em quando ele vai me dando os balões, ele é muito bonitinho. Aí ele vai me dando os balões, eu falo, isso mesmo, meu filho, deixa ele ajudando a mamãe. Mas é muito legal ter essa autonomia também. E a parte financeira também, né? Que assim, a gente se sente liberdade para poder fazer melhor as coisas, ter mais oportunidade, a gente poder, de repente, comprar uma coisa para casa, uma coisa pessoal. Financeiramente está pagar sendo muito bom para você. Talvez tá sendo bom. Temos planos já aí para o futuro, então assim, gente, estuda, faz com carinho que
Nossa, só tem o curso da Dani. Faz o Conta curso da Dani. aí quais são os... Dá para contar quais são os próximos passos aí da empresa? A gente já tem o projeto de comprar um local, né? Ou alugar um ponto comercial, comprar a nossa van, porque assim, hoje é inviável continuar com o nosso carro. Deu para Tadinho, o bichinho começar, para batalha começar muito, foi. assim, ele não deu para começar, ele é mais do que o suficiente, mas ele não tá dando conta. Então a gente já tem o plano de comprar uma van ou um caminhãozinho para poder começar a fazer os fretes e poder pegar mais eventos ainda. E assim, vou até deixar aqui, meu marido tá aqui do meu lado, né? Então eu vou até fazer um jabá aqui para ele, porque se não fosse ele, gente, não ia ter como. Ele é meu braço esquerdo, meu braço direito, ele monta, desmonta comigo, igual você, o Fábio é com você. Então, assim, isso também motiva, né? A gente tá próximo, próximos de pessoas que também embarcam junto no sonho com a gente. Então, e mesmo que não estejam, a gente tem que fazer por si só, né? A gente tem que se sentir capaz, a gente tem que se sentir confiante o suficiente para fazer muito dar certo, porque legal dá isso que você certo, falou, né? gente. Graças a Deus você tem a oportunidade de ter o apoio do seu marido, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das meninas que tentam empreender em festas, elas não têm apoio na família, né? E muitas vezes elas não têm esse apoio das pessoas próximas e elas ficam nessa dúvida de será que vai dar certo? Então, olha como esse encontro de hoje, né? Essas lives que eu quero fazer são poderosas nesse intuito de a gente poder estar empoderando também, dando aqui ó, apoio para as pessoas que não têm esse apoio às vezes perto, né? Sim. E, gente, assim, a gente tem que pensar que a gente se basta, a gente dá conta de tudo. A gente acha que não vai dar conta de tudo, mas a gente dá conta de tudo no final das contas. Então, assim, não desanimem, não deixa assim a tristeza, porque sempre vai ter aquele anjinho bom e aquele anjinho ruim do nosso lado falando várias coisas ao mesmo tempo. Mas se a gente deixar acreditar por tudo de ruim que a gente fala, a gente não vai fazer nada. E isso não é só no trabalho, é na vida. Então, assim, gente, não desistam, porque dá certo, dá retorno. Se a gente fizer com carinho, se a gente fizer os cursos da Dani, então É o dá caminho, né? O encurtar, né? O é o encurtar. caminho. É Mari, muito sim, obrigada. isso. Obrigadão você ter aceitado aqui vir contar um Obrigada, pouquinho da sua história. Estou obrigada. muito feliz aí com seus resultados. Parabéns, né? Porque tá tendo um início aí muito legal, né? Muito motivador, com muitos resultados. E isso é incrível. Parabéns aí pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo amor que você coloca aí no trabalho também, tá bom? Um beijo. Obrigada, Dani. Se fosse você, nada disso Imagina, seria possível. eu falo assim, que eu mostro o caminho, cabe o aluno ir lá e Sim, fazer. E você foi lá e fez. é, Parabéns, viu? Beijão, viu? obrigada, Não Dani. Não, desista. pessoal. Beijo, fica com Deus. Beijo Consegue apertar também. no xizinho? Eu vou mostrar. Acho que eu Eu consigo. vou Eu sou meio mostrar as suas fotos tapadinha com aqui essas agora, coisas. porque eu não mostrei. Vou mostrar o Ah, trabalho da tá. Mari. Tá. Tchau, tchau. Deixa eu compartilhar com ela aqui, com vocês aqui a foto do trabalho da Mari. Deixa eu achar aqui, porque dessa vez ficou tudo. Ó, esse daqui é a foto do batizado que ela tinha feito pro Heitor, que ela falou que foi onde ela começou, que dela teve bastante dificuldade, que os balões não ficaram como ela queria, e depois ela veio estudar, né? E aqui já vou mostrar o trabalho dela logo após o curso, já tendo resultado muito legal, um arco orgânico muito bonito. Então a gente percebe, né, a diferença, né, no impacto visual mesmo, né? E foi o que ela fala, né? As pessoas começaram a me procurar sem saber se eu era iniciante ou não, procurando realmente pela minha entrega, pelo trabalho que eu estava mostrando. Tem mais uma foto dela aqui também, ó. Os balões super lindos. Deixa eu ver, tem mais uma que ela me mandou hoje. Esta daqui é a última que ela fez, já com os painéis também, que é a aluna de painel e balão. Super lindão. Parabéns, Mari.
Deixa eu parar aqui de compartilhar, porque agora eu vou chamar a nossa última convidada, Paloma. Paloma é de Itu, em São Paulo. E a Paloma, ela começou a trabalhar com festas. Ela falou que ela tem uma filha. E em 2017, ela começou a preparar os mêsversários da filha dela. E ela começou a se apaixonar pelo universo aí de decoração. E ela me conheceu através de uma amiga, né, que indicou o meu perfil, indicou o curso, e ela veio aprender comigo também. E eu vou chamar ela aqui. Ah, antes disso, deixa eu mostrar o trabalho dela. Deixa eu mostrar a foto. Eu vou mostrar um antes, porque ela vai contar aqui quais eram as dificuldades dela antes, né? Como que era o trabalho dela antes e qual foi a virada de chave dela. Então, esse é o trabalho dela antes do curso. E deixa eu achar aqui foto dela. Aqui também é um de antes, que ela fazia a decoração assim bem completa. E cadê? Esse aqui é um trabalho mais recente dela agora. Hoje ela trabalha só com balões, ela presta só serviços de balões na cidade dela, e ela vai contar como foi essa mudança. Aqui também mais um trabalho bem bonito dela de balões. Aqui também, trabalho da Paloma. A arroba dela é Tribo do Balão Decoração. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, que eu já chamo ela. Aqui mais um arco orgânico bem lindo. Vou deixar a prof bem orgulhosa. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos ver se eu acho ela aqui. Aqui. Eu chamei ela sem parar de compartilhar o slide. Vamos ver se vai sair fora o slide sozinho. Aí, saiu. Oi, Oi, Paloma, tudo bem? Dani. Bem-vinda! Muito obrigada. Que prazer estar aqui com você. Nossa, eu falei que eu tava me sentindo. Fiz até um stories hoje. Falei, gente, vocês vão lá me ver, porque hoje eu vou estar com a prof maravilhosa, né? Porque olha que mulher que transformou minha vida. Obrigada, viu, você ter aceitado Verdade. o convite. Muito feliz de poder estar aqui compartilhando a história de vocês, de conquistas e de sucesso mesmo, né? E você... Demais. Você Foi contou para mim que você, antes de fazer o curso, você já estava há uns 3 anos, mais ou menos, no mercado, né? E você trabalhava com decoração completa, com painel, com mobília, com balão, enfim. Como que era? Quais eram as suas dificuldades nessa época que te fizeram buscar uma mudança? Bom, boa noite, primeiramente, para todo mundo que está aí nos assistindo. Para você, maravilhosa, por ter me convidado para esse novo quadro. Fiquei muito feliz, assim, lisonjeada mesmo. E, assim, para contar para as pessoas hoje o quão importante é você crer naquilo que você faz, com tanta vontade, com tanto amor e dedicação. E nada além disso tudo aconteceria se eu não fosse buscar o ensino, o estudo, me dedicar realmente àquilo que eu queria. Então, às vezes, que nem você está falando, os outros, né, participantes, o Rafa, a Mari, a dificuldade para todo mundo existe. Mas se você não persistir, não for atrás, não sai do lugar. As não atitudes que mudam, né? Muito legal que você falou isso. Ó, as dificuldades são as mesmas. Tudo. São as atitudes que mudam os resultados das pessoas. Muda. Exatamente. Então, eu comecei lá em 2017, quando eu, né, tive a Estelinha. E eu queria fazer os mêsversários, porque depois, igual a Mari falou, nasceu uma criança, a mãe decoradora sai, ela surge. E eu era do tipo de mãe decoradora que fazia o bolo fake, que fazia tudo. Então, eu comecei lá atrás fazendo tudo por um preço que era só prejuízo. Que eu falava, meu Deus, só prejuízo, porque a gente fazia festa a R$450, uma festa completa. Completa com mobília, com painel, com balão. Hoje, impossível, né? Então, já tô no ramo aí desde 2017, com decoração completa eu tava. E aí, quando a Josi me apresentou o seu perfil,
Falou, Paloma, olha isso aqui, você que trabalha com decoração, olha esses painéis, tal, aí vai dar super certo e tal. Falei, vamos lá, né? Vamos lá ver o perfil da mulher, né? Quando eu entrei, eu vi aquilo. Falei, meu Deus, mas onde que eu vou ter cliente para isso? Porque nessa cidade aqui o povo tá chorando para pagar R$ 450. Falei, não vai ter perfil Você tinha desse povo aqui. Mesmo você fazendo, igual e você falou, a gente fazia festa de R$ 450, que é um preço baixo. Você sentia dificuldade entregando tudo por um preço baixo, você sentia dificuldade de vender. Muito, exatamente. Porque as pessoas achavam caro, tipo, eu ia, transportava, fazia, comprava painel sublimado que não era barato, tipo, fazia tudo e a pessoa ainda chorava para pagar R$ 450. Então, assim, foi muito, muito difícil para mim. Até então, que ó, trabalhava em paralelo, né? Trabalhei por 9 anos em um banco privado. Então, eu trabalhava no banco e aí os finais de semana eu me dedicava a isso, porque era algo que estava ali dentro que falava, não, eu gosto de fazer isso. Meu marido era louco. Porque aí ele me acompanhava nisso. Ele falava, não, bora, bora. Pegava Estela no bebê conforto, levava Estela, colocava Estelinha no chão e, ó, arrepiava nas decorações completas. Só não sobrava dinheiro. E aí, não sobrava, menina. Eu achava que nossa, eu tava arrasando. Com R$ 450, eu achava que eu tava arrasando nas decorações, né? E aí, eu conheci você através da Josi e você fez uma campanha que ia sortear um curso seu de balão orgânico, porque eu sempre fui apaixonada por balão. Sempre. Na época, bexiga, né? Vamos encher as bexigas? Vamos! Eu era apaixonada. E aí, você falou que sorteava um curso e tal, e eu participei da dinâmica e tal, e não consegui ganhar. Porque tinha um monte de mulher boa, né? E eu não consegui ganhar. Aí, a minha irmã e a minha prima me deram um curso de presente. Mulher do céu, quanto eu não chorei. Nossa Senhora, eu chorei. Por quê? Naquele momento, olha para você ver como é a decadência. Como eu trabalhava com festa, eu não tinha capital para poder investir num curso seu. Porque eu fazia festa de graça praticamente. Então, não era viável para mim. Falar, pô, vou pagar um curso R$ 1.000, aonde eu vou tirar? Não tenho condições para isso. E aí, minha irmã sentiu no coraçãozinho dela lá e foi, pai, me presenteou. Nossa, que virada de chave. Foi algo assim que transformou literalmente a minha vida. Hoje, eu me dedico somente aos balões. Você não faz mais a decoração, você faz só o balão. Abri a minha loja, só faço balão. Hoje, as pessoas me contratam para fazer balão somente. Na cidade de Itu, eu sou referência em balões orgânicos e mais criativos, diferentão. Eu tenho parceria com uma loja de locação aqui em Itu, que também é uma loja bebezinha, que nasceu aí agora, em maio vai fazer 1 ano. Então, eu consegui essa parceria super legal, porque ela tem um ar mais moderno, uns móveis bonitos. Então, ela estava atendendo uma classe A, e aí precisava de alguém que fizesse um balão bonito. E o povo começa, como que eu posso dizer? O povo não quer pôr a mão na massa. Então, a minha parceria com ela casou porque eu faço tanto a montagem do que ela me solicita, um exemplo, ela monta para o cliente dela, e aí eu agrego o balão e a minha mão de obra para a montagem. Então, eu faço um pacotão e aonde que, assim, de verdade, transformou literalmente a minha visão como empresa hoje, porque hoje eu sou uma empresa, né? Ponto comercial e tudo. Então, assim, mudou. Agora, menina, vai fazer 1 mês que eu tô com o meu ponto comercial. Olha que sonho. É algo que eu sempre sonhei, em ter um ponto comercial. Falar, nossa, olha, minha loja. Eu já falava pra todo mundo, eu tinha que ter uma loja de qualquer coisa. Mas quando eu foquei no balão, foi algo que falou assim, não, seu coração vai brilhar nisso e é isso aí que você tem que focar. Saí do banco e tô 100% na minha empresa hoje. Com dificuldade? Com dificuldade, porque nada é fácil pra ninguém, né? Porque a gente tá ali, ó, degrauzinho por degrauzinho, mas graças a Deus eu tô alcançando algo que, assim, se você não viu, né? Acho que você deve ter visto que eu fiz, né? Balão pro André Fernandes, mulher. Eu fiz balão pra aquele homem. Eu falei, meu Deus, olha onde eu já tô chegando. Então, assim, é muito legal. Porque a gente, às vezes, foi que nem eu falei ontem mesmo, final de semana agora, eu fiz uma festa que as pessoas, elas têm que comprar o seu sonho. Elas pagam pelo sonho delas, quer dizer, né? Elas pagam pelo sonho delas. Então, quando você entrega algo que a mãe para e olha, fala, uau, é muito mais do que eu imaginava, meu, ali, você zera na vida porque acabou. Então, isso é muito prazeroso. Isso que é, de verdade, né? é o que motiva a cada dia. É muito bom. O orgulho que a gente fica da gente, né?
E você falou que hoje você é referência em balões, que você atende hoje classe, né, a classe A. Hoje você sente dificuldade Sim. para, assim, a mesma dificuldade que você tinha antes para vender? Não. Porque as Não. pessoas, elas veem Hoje o seu é igual diferencial, elas já veem que o seu trabalho é outro nível. Exatamente. E aquilo, o posicionamento é tudo. Se a gente não se posicionar, a gente fica trocando figurinha. Então, o meu preço é esse. Então, eu vou bater no meu preço é esse. Você quer, beleza. Meu atendimento eu garanto que é 10. Eu sou muito prestativa. Eu entrego muito mais do que o cliente espera. Porque o gostoso da decoração do balão é isso. Você consegue fazer algo que surpreende o seu cliente. E assim, para as pessoas que estão começando, não desistam. E façam o seu melhor a cada dia. A cada dia o seu melhor. Porque assim, dá resultado, Dani. O negócio vem assim, ó, vem de enxurrada. E eu tenho festas agora, março, abril, eu tô quase zerando minha agenda. Tipo assim, eu tô encaixando um ou outro, porque não tenho mais espaço. Porque como é só eu e meu esposo, não dá. Hoje você tem Graças a mais Deus, a festas do gente que tem você um carro fazia legal. antigamente, nas de 400? Muito mais. Eu faturo coisas que assim, eu nem imaginava. Tipo, um faturamento de 7, 8 mil no mês. Como? Nem registrado eu não ganhava isso. E olha que eu trabalhava num banco privado, eu tinha benefícios. Não valia a pena. O descanso que eu tenho hoje, a mentalidade que eu tenho hoje, nada paga. Porque a gente tem trabalho, igual você disse, a semana inteira. Hoje eu já corri o dia inteiro, hoje eu já comprei balão, hoje eu já customizei balão. Porque sexta-feira eu já tenho um painel para fazer, eu tenho uma estrutura para uma empresa para fazer. Então é assim, é coisas que já vêm, você já tem que ir trabalhando na semana. Mas assim, eu vou lá, eu abro, eu faço, eu sei que depende tudo de mim. Então é muito gostoso, assim. Eu falo para as pessoas, acreditem no sonho de vocês, Você porque falou dá para mim certo. que você Dá fazia certo, dá certo. as festas antes, né? Que você fazia festa completa, você tinha dificuldade de vender, que era festa de 450, de 600 reais. Hoje, teus trabalhos são a partir de quanto? Só fazendo balão, sem que... Mínimo, 600 reais. O meu painel mínimo hoje é O 600 reais. mini Meu balão mini hoje arco é você 600 cobra só reais. pelo balão. Então, assim, só pelo balão. Só pelo balão, 600 reais é o mínimo meu hoje. Então, para fazer meio arco, 600 reais. Vamos fazer dois lados, 1.800, 2.000 reais. É assim que eu trabalho, meu padrão. Porque eu só trabalho no customizado, eu só trabalho com balão bom. Então, assim, são coisas que as pessoas, quando veem, se impactam. Falam, nossa, igual essa festa que eu fiz sábado agora. A mãe estava totalmente insegura quando eu vi ela na sexta-feira. A gente estava ali trocando mensagem e tudo mais. Mas eu percebia que ela não tinha aquela confiança. Porque, querendo ou não, é um investimento alto. Para ela falar assim, pô, será que ela vai me entregar mesmo o que ela tá falando? Falei, muita calma nessa hora, amiga, que você vai ver o que ela vai entregar para você. E quando ela chegou, que eu fiz questão, porque eu percebi que ela estava muito insegura comigo, eu falei, não, eu vou entregar a festa para ela, porque todas as festas eu entrego. Mas quando eu entrego, a gente conversa e tem muitas mães que vêm de outras mães. Então, minha venda é o quê? É uma mãe falando para outra. Nesse mesmo aniversário que eu fiz sábado, tinha 4 grávidas. Então, eu sei que ali eu vou ter frutos daquilo ali. Então, é legal porque a segurança que ela teve em mim, eu tenho certeza que os próximos anos será eu. Se ela não conseguir encontrar alguém que faça algo diferenciado como eu faço, vai ser eu novamente. E ela vai pagar meu preço. Então, isso é muito legal, né? E aí, então, assim, eu tô muito como feliz, foi? O que ela graças a falou? Deus, Ela ó. estava insegura a hora que você entregou. Então, ela tava insegura. Ela olhou pra mim assim, Dani. Daí eu, né, falei, olha, Sara, o que você achou? Jura, ela fez assim, ó. Nossa, ficou muito mais do que eu esperava. Você fez exatamente das cores do balão que eu queria. Eu falei, então, né? Ela falou assim, juro pra você, que eu fiquei depositando meu dinheirinho em você, mas eu tava muito insegura. Ela falou desse jeito. Eu tava muito insegura, mas eu sei que aqui, ó, valeu cada centavo. Como esse sonho aqui realizou. Porque os primeiros filhos, é um casal de gêmeos, são o primeiro Era o filho dela. E sonho. assim, é mãe Tava que sonha. sonhando com essa decoração. Exatamente. Era o sonho dela.
Era o sonho dela, porque assim, eu falo que a gente, quando é mãe e quer fazer o primeiro ano, não é para as crianças, é para nós. Então, ela se realizou. E assim, o brilho no olho dela foi incrível, porque se você ver nas fotos, é algo assim, E que você fica, só pra putz, olha como gente vale a pena. fechar, como que foi a mudança, assim, de você mudar o seu balão? Como que foi a percepção das pessoas, a mudança do público, que você falou que você saiu de um público que não pagava e você está num público que paga mais para ter o que você faz? Sabe o que o povo fala? Paloma faz balão para rico. Paloma faz balão para rico. Eu falo, não, meu povo, eu faço balão para pobre também. Pode ter certeza que eu faço balão para pobre também. Nós vai parcelando, mas paga. Você não quer comprar um carro, você não parcela, mas parcela no Pix também. Então, assim, é legal, porque assim, muitas vezes, que nem hoje, que eu tenho um ponto fixo, né? As pessoas que aqui da nossa região, do meu bairro, vêm até mim e falam assim, nossa, porque eu fiz, quando eu fiz a inauguração, eu fiz um paredão de balão, e aí eu fiz uma decoração do Rei Leão com as mesmas tonalidades, né? E o povo chegava e impactava, Paloma do céu, quanto que é um balão desse? E eu, tanto. Nossa, o aniversário da minha filha é em julho. Eu falei, então, a gente já negocia agora, você já começa a pagar agora. Pronto, vai pagando de pouquinho, quando você vê, tá pago. E você vai ter a realização do seu sonho, de ver algo diferente na sua festa, de ter aquele registro único. Porque eu falo que a gente vive de momentos únicos. A gente tá aqui agora, mas a gente não sabe o que acontece com a gente daqui a meia hora. Então, nada mais de que ter aquela fotinho gostosa de você ver, de falar assim, putz, olha aqui, olha que lindo. E poder mostrar. É igual eu faço hoje com a minha cria. Eu mostro pra ela. Falei, aqui, aniversário seu de um ano. Eu coloquei tanta tranqueira. Meu Deus do céu. Está lá a Nossa, lembrança. Jesus. Mas assim, é prazeroso. Tá lá a lembrança. Exatamente. Então, isso que vale. Nada mais, assim, além do mundo, é o registro, é a memória afetiva que a gente cria nas pessoas. Tentei fazer a decoração, tentei trabalhar no painel criativo, mas aí não me identifiquei. Por quê? Muito trabalho, porque como as pessoas não me conheciam, porque Paloma era Paloma. Hoje eu sou muito conhecida pelo fato de eu ter a parceria com a loja de locação que tem um material mais refinado. Então eu consigo legal você falar atingir disso, esse que foi uma público que não estratégia, né? Uma estratégia também de unir forças. Exatamente. E a moça da loja de locação, quando ela viu os meus primeiros trabalhos que eu tinha feito, assim que eu comecei o curso, ela me achou no Instagram e ela estava com a loja e ela me convidou para ir lá. Paloma, vem na minha loja, vou abrir uma loja assim, assado. Depois que inaugurou, eu fui. E aí começou a surgir esse apego, sabe? E é uma divisão muito gostosa. Porque eu vou lá, faço vitrine para ela vai, tem fotógrafa parceira, vai lá, fotógrafa tira. Então, assim, a gente tem uma parceria que é um indicando o outro. E assim, tem espaço para todo mundo cresce junto. E ela é um bebezinho e eu sou um bebezinho também, porque querendo ou não, faz o quê? Um ano e meio que eu tô no ramo de balão focada. Então, assim, a gente se ajuda, temos muitos projetos. Agora, em abril, vou fazer uma festa de circo, 2 maravilhosas. Porque ela gosta do painel criativo, então ela já compra esses painéis já pintado, pronto. Então a gente tem muita coisa legal que vai vir por aí, que assim, que eu tô crescendo a cada dia. É um passinho de formiga, porque cada dia é uma coisa nova. E isso é muito bom, porque as pessoas vão E na gerando sua vida confiança na gente. particular, o que essa mudança no seu trabalho representa para você hoje, na sua vida pessoal? Porque uma coisa é a gente ter o resultado, a gente, né, ter o aprendizado, melhorar o nosso trabalho, fazer um balão mais bonito. Mas na sua vida pessoal, o que essa mudança no teu trabalho te trouxe? Liberdade. Literalmente liberdade. Liberdade de fazer, não fazer o que quer, mas ter a liberdade de a filha ficar doente, a gente não ter que trabalhar. Eu trabalhava a 50 quilômetros de casa, então eu ia de moto daqui de casa para 50 quilômetros, eu andava 100 quilômetros por dia de moto, me arriscando com uma filha pequena em casa, tendo que cumprir horário, ter que cumprir meta, tinha que estar ali na loucura. Meu, isso, o psicológico da gente vale muito. Então, para as que estão iniciando, que têm vontade, que estão às vezes com trabalho atrelado, se dediquem, porque dá certo, dá resultado. E assim, você é a chave de tudo, né, coração? Porque se não fosse por você, a gente não tava ali. Porque, querendo, igual você disse, você entrega. Mas quem vai fazer sou eu. Você não vai fazer
por mim. Então, se eu não focar e falar, não vai dar certo, eu vou fazer dar certo, não vai dar certo. Não é só mostrar o caminho e você ficar Então, não parado, adianta. você tem que trilhar. Não é só mostrar. Não é só falar assim, putz, eu tenho um certificado que eu fiz balão com a Dani Carla. Não, porque eu posso fazer o curso com a Dani Carla, mas eu não tô fazendo o trabalho que a Dani Carla me ensinou. Então, assim, muito mérito seu, porque você estreitou o nosso caminho, né? Você estreitou a fila para andar. Então, assim, já tô colhendo frutos de algo que, tipo assim, tava ali, ó, é isso aqui que você tem. Faça. E só depende da gente. Só depende E da hoje gente você sempre. pode investir em E é mais isso. conhecimento. Que você não podia, que era Muito. difícil antes. Eu já O conhecimento te possibilitou hoje você ter grana para você investir em você mesmo. Exatamente. Assim, eu fiz mentoria, porque assim, sou apaixonada por Lilian Ruas, né? Sou apaixonada por ela, então eu fiz mentoria com ela. Todos os cursos que ela estava fazendo no mês, eu estava lá, eu era a primeira. Ela falava em curso, eu já estava lá pagando. Ela falava em bate-papo, já estava lá pagando. Por quê? Porque é muito conhecimento. Vocês dão muito conteúdo, tanto no privado quanto no gratuito. Meu, quanto eu aprendi com você no gratuito. Muito, aprendi muito. Então, às vezes, não é desculpa. A gente não tem que ter desculpas, a gente tem que agir. A gente tem que plantar, porque nada é mais que plantar, para a gente colher lá na frente. Obrigada, né? Meu amor. Quero agradecer mais uma vez você ter aceitado. Adorei conversar com você, adorei compartilhar aqui sua história, seu trabalho, super lindo, cada dia mais lindo. E continue contando com a gente aqui no que você precisar, tá bom? Pode deixar. Desejo muito, muito sucesso. Beleza. Obrigado, viu, Dani? Obrigada. Eu também. Um beijão, fique com Deus, viu? Você consegue tirar? Tchau. Que eu vou despedir do pessoal aqui. Desligo. Foi. Saiu. Oi, gente. Eu liberei os comentários aqui de vocês. Viram quantas histórias legais? Quantas inspirações? Gostaram de ouvir essas histórias? Comentem aqui para mim quem assistiu. Como que foi para vocês ouvirem essas histórias? Quero agradecer os 3 profissionais que passaram por aqui, que dividiram com a gente todo esse conteúdo, que puderam aqui compartilhar essa experiência, essa dica muito legal. Que incentivo, que bacana. A Fátima falou que adorou. Obrigada, Mari. Beijo. A Anice falou que está aprendendo muito. A Fabi falou que amou. Oi, Josi. Tati também gostou. Que bom que vocês gostaram. Então, esse é um quadro que a gente vai ter toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E o intuito, para quem não pegou o comecinho, o intuito é a gente trazer essa motivação, né? A gente é muito bombardeado por mensagens negativas, por pessoas que às vezes tentam desanimar a gente, que não apoiam a gente. Então aqui vai ser a live onde a gente vai poder trazer essa mensagem, trazer essas experiências, essas vivências, esses casos de sucesso. Então eu espero vocês de novo na segunda-feira que vem para mais uma live como essa, com outros convidados. E se você é aluna, se passou pelo aprendizado, o aprendizado transformou você, se você tem histórias para me contar, me chama lá no direct, que eu vou querer compartilhar aqui a sua história, a sua experiência também, a sua transformação. Oi, Wellington, tô vendo aqui as mensagens de vocês. Que bom, Carla. Ai, muito legal, muito bom. Isso aí, gente. Então, ó, um beijo, fiquem com Deus. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que puderam participar. E espero vocês na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.